capítulo 20. O Ricardo vai dividir ali com os jovens. O Marcos foi com os novos membros. Não sei se tem mais alguém que vai na classe de novos aqui. É só subir lá com o presbítero Marcos. João capítulo de número 20, meus irmãos. João capítulo de número 20. João capítulo de número 20. A alegria e o poder da ressurreição. Esse, meus irmãos, é sem sombra de dúvidas, um texto chave para a nossa evangelização. Quando nós olhamos para o livro de Atos, por exemplo, nós vemos que a quantidade de vezes que os discípulos falaram sobre a crucificação, eles também falaram sobre a ressurreição. Nós precisamos compreender esse tema se queremos pregar o Evangelho para tantas pessoas, né, que queremos pregar o Evangelho. E eu falo para os irmãos, né, para despertar a igreja, sobre a necessidade de nós convidarmos pessoas também. Lembrando que a maioria das pessoas vem para a igreja por um convite. Salvo engano, tem uma pessoa lá na classe de novos que veio através de um convite, né? Então, meus irmãos, vamos estar nos levantando para evangelizarmos, para proclamarmos a palavra de Deus. A alegria e o poder da ressurreição, João capítulo 20. Vamos fazer, meus irmãos, uma leitura do verso 1 até o verso de número 10, primeiramente. Depois nós vamos lendo o restante e explicando. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Só colocar aqui, meus irmãos, nas nossas anotações, ok? Importante você usar aí as anotações, porque algumas coisas não vão estar no material, como no nosso material aí de estudo. Então vamos lá, meus irmãos. A ressurreição de Jesus segundo o Evangelho de João aconteceu no primeiro dia da semana. Há uma ênfase de João, não só no Evangelho, mas também no livro de Apocalipse. Há uma ênfase com relação ao primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor. Por que o dia do Senhor? Porque é o dia em que Cristo, ele consumou a nossa vitória, é o dia que ele ressuscitou dos mortos. Então, durante a história, a igreja foi fazendo uma transição do sábado para o domingo. Não há um mandamento no Novo Testamento, né? Deixe o sábado e adote o domingo. Os primeiros cristãos, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos que eles guardavam tanto o sábado, mas se reuniam nos domingos para cultuar. Mas depois, com o passar da história, a igreja foi deixando o sábado e foi assumindo o domingo como um dia de culto, como um dia de adoração, entendendo que deve ser preservado o mandamento do descanso, né? 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Então o nosso descanso agora é no domingo. Então Jesus, meus irmãos, ele ressuscita ali no primeiro dia da semana,
E segundo o relato de João, quem vai ao sepulcro é Maria Madalena, aquela de quem Jesus havia expulsado, né, sete demônios. Veja ali no versículo de número 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. O local onde Jesus Cristo foi sepultado era uma rocha, então imagine assim um buraco, né, em uma rocha, e ficava dentro de um jardim esse local, e Jesus foi sepultado ali, e os sepulcros, eles eram fechados com pedras. Então Maria Madalena viu que a pedra estava revolvida, ou seja, alguém mexeu no sepulcro do Senhor. O que ela fez? De imediato, ela não entra ali no sepulcro, mas ela corre, vai ter com Pedro, Simão Pedro, e também com outro discípulo. Um detalhe para nós aqui frisarmos é que sempre que João fala a respeito do outro discípulo, ele está falando dele mesmo. Amém, meus irmãos? É uma coisa, né, que nós já explicamos aqui um ponto. Sempre que João fala do outro discípulo, ele está falando a respeito dele mesmo. Ele é o discípulo a quem Jesus amava. Maria Madalena vai e diz tanto a Simão quanto a João: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Nesse momento saem os dois correndo, tanto Pedro quanto João saem correndo para ver aquilo que aconteceu, né? Aquilo que poderia ter acontecido. Pedro e outro discípulo foram ao sepulcro, verso 4. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, que é João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Então há uma ênfase aqui de João para a fé dele mesmo, né? Ele não fala da fé nem de Maria Madalena, nem da de Pedro, mas ele fala da sua própria fé. Ele é quem está escrevendo o Evangelho. Ele diz que ele entrou no sepulcro, e ele viu e ele creu. Ele viu o quê? Viu o sepulcro vazio. E ele creu na ressurreição de Jesus. Ele creu naquilo que Jesus havia dito aos seus discípulos, que ele ressuscitaria dentre os mortos. Ainda que houvesse dúvidas, né, porque o texto parece que ainda havia sombra de dúvidas no coração deles, mas João, ele viu e ele creu na ressurreição de Cristo, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Então fica claro aí essa primeira parte, não há muito, né, o que ser dito aí, mas ele creu. Veja ali o verso de número 9. Até aquele momento eles não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, apesar de Jesus ter dito tantas vezes sobre a necessidade da sua ressurreição. E depois disso eles voltaram outra vez ali para casa, porque até aquele momento eles não tinham visto o Senhor ressuscitado. E aí então, meus irmãos, nós vamos para a segunda parte, né? Mas veja ali essas questões antes. A fé na ressurreição de Jesus. Você crê na ressurreição de mortos? Você que está aqui nessa manhã, você crê na ressurreição de mortos? Ressurreição, meus irmãos, é diferente de reencarnação. Temos o pontinho 3 lá, né? Ressurreição é diferente de reencarnação. Por quê? Porque alguns creem na reencarnação. Reencarnação é morrer e voltar depois num outro corpo, numa outra vida. Ressurreição é você voltar dos mortos no mesmo corpo, na mesma vida. A Bíblia não fala sobre reencarnação, mas a Bíblia fala sobre ressurreição. É diferente, porque tem gente que parece que faz uma leitura, né? Uma leitura das Escrituras que consegue encontrar ali reencarnação, mas, meus irmãos, não tem como achar reencarnação na Bíblia.
a Bíblia fala claramente sobre ressurreição. Alguns chegam a dizer que Jesus reencarnou. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, no mesmo corpo, na mesma vida. Ele ressuscitou dos mortos. Então veja lá comigo Romanos capítulo 10, versículo 9. Quem achar pode ler bem forte esse versículo. Romanos capítulo 10, versículo de número 9. Então isso é essencial para a fé, é essencial para a salvação. Crer na ressurreição é essencial para a nossa salvação. É preciso confessar com os lábios e crer com o coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então o que acontece, né? O que acontece ali? As grandes seitas, ou grandes religiões até, muitas grandes religiões, vão negar tanto a crucificação quanto a ressurreição histórica de Jesus. Então, por exemplo, os muçulmanos, eles não vão crer na crucificação e nem na ressurreição. Eles acreditam em Jesus, mas eles vão dizer, não, Jesus não foi crucificado. Porque a Bíblia diz, maldito aquele que for pendurado numa cruz. Não foi necessário ele ressuscitar dentre os mortos. Então, o diabo sempre vai trabalhar com isso. E engraçado que até alguns cristãos não creem na ressurreição. Então, os cristãos liberais, né? Porque existem dois tipos de liberalismo, meus irmãos. Existe o liberalismo moral e o liberalismo histórico, e o liberalismo teológico. Liberalismo moral e o liberalismo teológico. Então, o liberalismo moral é aquela igreja que você pode pecar à vontade. No final, Deus vai perdoar e você vai para o céu. Liberalismo moral. E o liberalismo teológico, ele não crê nos grandes milagres que a Bíblia relata. Nem na ressurreição. Então, alguns teólogos vão dizer o seguinte, não, Jesus não ressuscitou de verdade. Ele ressuscita no nosso coração. Os irmãos estão entendendo, né, o que eles vão ensinar? Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus, ele literalmente, ele historicamente, ele morreu na cruz e historicamente, no terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Então nós precisamos crer na ressurreição. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, não vou ler aqui o texto, né, mas os irmãos vão ler em casa depois, faz uma defesa da ressurreição histórica de Jesus e da ressurreição de todos os crentes. Porque Jesus, como nós cantamos no hino, ele é a primícia da ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar, né? Ele até ressuscitou pessoas, mas os que ele ressuscitou morreu. Ele foi o primeiro a ressuscitar para não morrer mais. Ele venceu a morte. E todos aqueles que estão em Cristo ressuscitarão um dia também vitoriosos. Amém, meus irmãos? Então, olha só, né? Nós que somos cristãos, claro, né? A gente fica preocupado de morrer. E como que a gente vai morrer, né? A gente não sabe, isso aí só Deus sabe. Mas, meus irmãos, a morte para nós é algo que Cristo já venceu. Nós vamos ressuscitar. A morte para nós, a morte não deve nos deixar em desespero de maneira nenhuma. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus com relação à morte. Ele ressuscitou e quando ele voltar, nós ressuscitaremos, seremos arrebatados, né? Seremos levados com Cristo em glória. Então é importante nós crermos na ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não só importante, mas essencial à nossa fé. Então veja ali, né? Só Jesus que ressuscitou dos mortos. Só Ele ressuscitou dos mortos. E vivo está e pode ser mediador. Outras pessoas ressuscitaram, por exemplo, como Lázaro. Lázaro ressuscitou, mas Lázaro morreu.
Mas Cristo é aquele que venceu a morte, e porque ele venceu a morte, ele pode ser o nosso mediador. Veja ali comigo, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. 1 Timóteo. Quem achar, pode ler. Então, né, porque outras pessoas não podem ser mediadoras, né, ou intercessoras? Um, porque morreram. Dois, porque não ressuscitaram. Três, porque todos eram pecadores. Jesus é o único que não jamais pecou. Segundo a Bíblia, Jesus é o único que jamais pecou. Ele é o único que morreu e ressuscitou para o nosso resgate, para a nossa salvação. Então, por isso só Ele pode interceder, só Ele pode rogar por nós diante do nosso Deus e Pai. Então, meus irmãos, fica aí a pergunta, né? Você tem fé na ressurreição? Você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Você crê que você crê que você vai ressuscitar dos mortos? Você crê que aquelas pessoas em Cristo que morreram ressuscitarão dos mortos também? Meus irmãos, a igreja crê na ressurreição dos mortos. Um dia, né, falando com uma pessoa, isso já faz bastante tempo, eu falei da ressurreição dos mortos. Quando eu falava de Jesus, a pessoa estava ouvindo. Quando eu cheguei no ponto da ressurreição dos mortos, gargalhou na minha face, falando, ó, pastor, aí já é demais, em ressurreição não dá para acreditar. Então, essas pessoas que não creem na ressurreição, lembra aquilo que Jesus disse, né? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder. O contexto ali era o contexto da ressurreição, meus irmãos. Quem conhece as Escrituras e sabe o poder de Deus, sabe que haverá ressurreição dos mortos. Aqui alguém quer falar algo? Então vamos lá, né? Testemunho de Maria Madalena. A partir do verso de número 11. Maria, que é Maria Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e outro aos pés. Então eu visitei o local onde Jesus possivelmente foi sepultado. Alguns irmãos aqui também tiveram essa oportunidade, né? O Nenê, o presbítero Manuel. É uma rocha, né? Dentro dessa rocha tem tipo uma cama de pedra. E os anjos provavelmente sentaram ali nessa cama. Um numa ponta, outro em outra ponta. Quando ela entrou, ela viu ali os 2 anjos. Só que quando a Bíblia fala, meus irmãos, que ela teve a visão de 2 anjos, a princípio, ela não reconheceu que eram anjos. Lembre-se que na Bíblia, quando os anjos aparecem, eles aparecem em forma de homens, né? Eles aparecem em forma humana. A não serem visões, como eles apareceram, os arcanjos, lá para os serafins, né, que apareceram para Isaías, que eles tinham 6 asas, mas os anjos, quando eles aparecem, é difícil reconhecer que são anjos. Ela viu ali, a princípio, dois homens, mas, é claro, depois foi identificado que eram 2 anjos sentados ali, um à cabeceira e outro aos pés, onde Jesus havia sido sepultado. Então, eles fizeram uma pergunta. Então, eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Talvez ela não tenha achado estranho, né, ver ali aqueles 2 homens, porque era um jardim.
Imagino que pessoas circulavam ali também por aquele local. O fato é, o corpo de Jesus não estava ali, 2 homens estavam ali. Por que choras, né? Por que choras? Essa é uma pergunta central aqui no texto, né? Por que você está chorando? Porque levaram meu Senhor, não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Ela achou que era quem, meus irmãos? O jardineiro, né? O texto vai dizer que ela achou que era o jardineiro. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Então veja, meus irmãos, que ela volta ali, né, para o local do túmulo, ela encontra ali os 3 homens. O que será que ela imaginou, né? Eram pessoas que trabalhavam no jardim, que estavam passeando ali pelo jardim. Jesus aparece, ela acha que Jesus é o jardineiro, né? Ela não reconhece Jesus. Jesus aqui, meus irmãos, nós não sabemos se ele havia tomado uma outra forma ou se os olhos dela estavam impedidos mesmo de reconhecer quem Jesus era. Veja o verso de número 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Ela reconheceu Jesus, né? Agora veja bem, quando nós olhamos para o texto original diz que toda a conversa que Jesus Cristo teve com aquela mulher, quando Jesus a chama pelo nome, o texto original diz que Jesus a chamou por Miriam. No português está Maria, né? Mas Jesus a chamou por Miriam, o nome que ela costumava ser chamada ali entre os discípulos. O seu nome, vamos dizer assim, o seu nome querido. E quando Jesus a chama de Miriam, então ela reconhece que aquele que fala com ela é Jesus. Por isso ela responde Raboni, que quer dizer mestre. Então, note, meus irmãos, ali uma coisa, né? Como ela reconheceu Jesus? Como foi que Maria reconheceu Jesus? Através do quê? Do nome dela, do ouvir. Não foi através da visão, foi através do ouvir. Vamos dar uma olhada ali em João capítulo 10. João capítulo 10. Versos 1 a 6. Primeiramente, versos 1 a 6. Em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Veja ali agora o versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas deste aprisco. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Verso de número 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então no Oriente Médio, havia uns apriscos. Os pastores levavam todas as suas ovelhas para um mesmo aprisco. Todo mundo colocava as ovelhas lá no mesmo aprisco. Quando o pastor falava, só o seu rebanho saía do meio dos outros e vinha para junto do seu próprio pastor. Por quê? Porque ele reconhecia uma voz.
A princípio eles estavam todos misturados, as ovelhas estavam todas misturadas, mas quando o pastor falava, as ovelhas se separavam e vinham para junto do seu pastor. Maria reconheceu Jesus pela voz dele, pela sua palavra. Quando ele chama Miriam, que é o nome, né, querido dela, o nome entre os discípulos, ela reconhece, não, esse é o meu Senhor, eu o conheço. Amém, meus irmãos? Ali ela vê o Cristo, não morto, mas o Cristo ressuscitado. O fato é, como nós reconheceremos Jesus Cristo, nosso Senhor? Também através da sua voz, através da sua palavra. Hoje, meus irmãos, nós conhecemos Cristo pelas Escrituras. Lembre-se que a Bíblia ela tem dois grandes propósitos. Nos mostrar aquilo que Deus requer de nós e nos mostrar quem é Deus. Está na nossa confissão de fé, né? A Bíblia nos mostra quem é Deus e aquilo que Ele requer de nós. Como nós conhecemos ou sabemos quem Deus é? Pelas Escrituras, pela sua voz. Então nós precisamos conhecer a palavra. Se nós conhecermos a verdade, não seremos de modo algum levados pelo erro. Quem conhece a voz de Cristo não segue os estranhos. Pastor, é como se ela dissesse, só uma pessoa pode me chamar por esse nome. Da forma como Ele chamou, da forma como Ele me chamou. Da forma como Ele chamou. Só Jesus Só me Jesus chamaria por esse carinhoso nome, né? Ela conhecia a forma do seu mestre tratá-la, né? Então ela diz, né? Ali ela reconhece o Cristo ressuscitado. Mas veja o que Jesus diz para ela. É como eu disse no texto original, porque o nome pode ser traduzido tanto por Maria como por Miriam. Mas quando a gente olha para o texto original, o tempo todo vai estar Maria, Maria, Maria. Mas quando chega nesse versículo vai estar Miriam. Mas o tradutor colocou como Maria. Vê que ela muda até a forma de falar em Jesus. Ela fala com ele em aramaico, né? Veja ali. Aramaico ou hebraico, confundi agora. Hebraico, né? Ela, voltando-se, lhe respondeu em hebraico, que quer dizer Raboni, que quer dizer mestre. Ela reconhece Jesus pela forma dele. Aí a gente tem que olhar para o texto grego, né, que não é possível aqui para nós agora. Verso 17, veja o que Jesus diz a ela. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Quando Jesus diz, não me detenhas, Ele não está dizendo, não me toque, viu, meus irmãos? Não é isso que Jesus está dizendo, porque depois Ele vai dizer lá para Tomé, você pode tocar aqui. Jesus comeu com seus discípulos, depois da ressurreição, Ele ficou com seus discípulos por 40 dias. Ele até cozinhou para os discípulos. Aqui o Evangelho de João mesmo nos diz, né? Ele assou um peixe ali para os discípulos. Então Jesus podia ser tocado. Quando Jesus diz, não me detenhas, o que Ele está dizendo para Maria é, Maria, agora eu não posso gastar tempo com você. Vai e fala para os meus discípulos que eu ressuscitei dentre os mortos. Um comentarista diz o seguinte também. Quando Jesus disse, não me detenhas, Ele estava dizendo, olha, não tenha esperança de que eu ressuscitei dentre os mortos e vou ficar aqui com vocês. Eu vou subir para meu Pai. Então, é preciso um tempo, né? Um tempo entre a minha subida e depois o meu retorno. Então, não me detenhas. Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Verso 18. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que Ele lhe dissera estas coisas. É interessante notar que João, ele coloca aqui o testemunho de Maria Madalena. Então veja ali o título que eu dei para esse slide, né? O testemunho de Maria Madalena. Por quê? Meus irmãos, naquela época, o testemunho de uma mulher não era válido no Sinédrio. Mas João anota que a primeira pessoa que testemunha a ressurreição dos discípulos é quem? De Jesus é quem?
uma mulher. Uma mulher. Então, se os discípulos quisessem falsificar as Escrituras, eles não colocariam a verdade. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi uma mulher, Maria Madalena. Isso mostra que as Escrituras têm um testemunho autêntico. Ok, meus irmãos? Até aí, tudo bem? Jesus aparece aos discípulos, verso 19 até ao 23. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, finalzinho da tarde do domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, eles devem ter trancado ali tanto o portão quanto a porta de entrada, deixaram tudo fechado, estavam com medo dos judeus. Então veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então aqui, meus irmãos, ficam algumas perguntas, né? Que nós, para ser sincero, não temos as respostas. E eu acho que nós não devemos tentar dar respostas quando a Bíblia não dá resposta. Como Jesus entrou ali naquele local? Se Jesus ele tinha corpo como nós temos aqui. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então Jesus tinha carne, osso e sangue. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele estava vivo. Como foi que ele entrou ali? Algumas pessoas vão dizer: Jesus agora tinha um corpo que podia atravessar paredes. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso, que ele tinha um corpo que podia atravessar paredes. Isso aí é o quê, meus irmãos? É a nossa imaginação, né? Como ele entrou ali? O fato, meus irmãos, é que ele entrou ali, né? Deus o colocou ali. Quando Felipe foi pregar o evangelho para o eunuco, o que a Bíblia diz? Que Deus pegou Felipe e levou até onde o eunuco estava, né? Ele foi teletransportado. Então Jesus pode ter sido teletransportado ali para aquele local. O fato é, como Deus, Jesus é onipresente. Como homem, ele é só presente. Como homem, o corpo dele não pode estar em dois lugares. Como Deus, ele pode estar em todo lugar. Mas como homem, não. Então nós não sabemos como ele entrou ali, mas o fato é que ele se pôs ali no meio deles, ele se colocou ali no meio dos discípulos, né? E ele falou o que para os discípulos? Paz seja convosco. Isso ele vai dizer duas vezes. Paz seja com vocês, que vocês tenham paz. Porque os discípulos estavam com medo, eles estavam ali sem paz. Eles estavam com o coração agitados, né? Turbados. Jesus diz: olha, tenham paz. De certa forma, Jesus estava dizendo: olha, creiam na soberania de Deus. Fiquem tranquilos, tenham paz. Paz seja com vocês. Vamos abrir as Escrituras lá em João capítulo 14, meus irmãos. João capítulo 14. Versículo de número 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, tenham paz, eu deixo com vocês a minha paz. Capítulo 16, versículo 33 de João. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus já havia dito: olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham paz. Vá também para o capítulo de número 20. Versículo
21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E o versículo 26, aí de João 20. Passados 8 dias, outra vez, ali reunidos os seus discípulos, Tomé entre eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse o quê? Paz seja convosco. Então, meus irmãos, a igreja, ela tem a paz de Cristo. Só que assim, a paz não significa ausência de guerra ou ausência de perseguição, mas a paz que nós temos é uma paz diferente do mundo. É a confiança que temos na soberania de Deus. Então Jesus estava dizendo para os discípulos, confiem na soberania de Deus, confiem em mim, que vocês tenham paz, fiquem tranquilos, né? Não tenham tanto medo. E a seguir, Jesus dá provas ali da sua morte e da sua ressurreição. Verso de número 20. E dizendo isso, depois de dizer, paz seja com vocês, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor, né? Jesus mostra as mãos que foram pregadas na cruz. Jesus mostra o lado que foi rasgado e saiu sangue e água. Quando os discípulos viram, eles então se alegraram. É o Senhor. Ele ressuscitou de fato. Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus deu provas ali da sua morte e da sua ressurreição. E o que Jesus Cristo faz em seguida, meus irmãos, que é importante para nós nesse mês de missões, disse-lhes Jesus outra vez, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também vos... A palavra enviou aí também pode ser traduzida do original para comissionou. É a mesma palavra. Assim como o Pai me enviou com uma missão, agora eu também vos envio com uma missão. A missão dos discípulos é a missão da igreja. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Veja ali o capítulo 17, meus irmãos. Alguém pode ler capítulo 17, versículos 18 e 20. João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Verso 18 e depois verso 20. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, olha só, né? Jesus diz assim, assim como eu enviei os discípulos, assim como o Senhor me enviou, eu também estou enviando ao mundo, né? Os discípulos. Mas Jesus também diz o que na sequência? Não oro somente por eles, mas também por todos aqueles que vão crer na palavra. Então, o envio, meus irmãos, o envio é para quem? É para toda a igreja, né? Toda a igreja é enviada. Toda a igreja é comissionada. Nós estamos em uma missão. Amém, igreja? Olha só, né? Isso aqui é uma questão interessante. Por que Jesus não arrebata logo a igreja? Pedro vai dizer que é porque ainda tem gente para ser salva. Quando todas as pessoas que Deus quer salvar forem salvas, Jesus vai fazer o quê? Arrebatar a igreja. Enquanto Jesus não volta, qual deve ser a nossa visão, meus irmãos? A visão de que nós somos missionários, a visão de que nós estamos numa missão. Nós estamos numa missão. A nossa missão é pregar o evangelho. Essa é a nossa missão. E nós precisamos fazer isso, precisamos pregar o evangelho, senão não estaremos cumprindo o nosso dever, não estaremos cumprindo a nossa missão. Olha o que acontece ali em sequência. Verso 22. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, né? Nós vemos Jesus fazendo isso. Nós vemos Deus fazendo isso lá na criação, quando Deus sopra sobre o homem o fôlego de vida, ele passa a ser alma vivente. Nós vemos Jesus fazendo isso, mas nós não vemos nenhum apóstolo fazendo isso.
e nenhum dos pais da igreja, ou seja, dos primeiros pastores fazendo isso. Então, eu como pastor não tenho autoridade para soprar sobre ninguém e dizer, receba o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo isso? Porque nós já vimos isso na história, né? Alguns pastores fazendo isso, alguns ainda fazem isso, achando que eles têm essa autoridade, mas não tem. Essa autoridade é uma autoridade divina, uma autoridade de Cristo. Cristo soprou sobre os discípulos e disse, recebam o Espírito Santo. O que significa isso, meus irmãos? Receber o Espírito Santo. Por que esse sopro? Por que a necessidade de receber o Espírito Santo? O Espírito Santo havia sido prometido por Jesus. E o Espírito Santo é o quê? É aquele que capacita os comissionados. Jesus não disse, olha, assim como eu fui enviado, eu também vos envio. Quando Jesus foi enviado, o que o Pai fez com Jesus? Deu para ele o Espírito Santo. Você pode ler lá, Mateus, pegue lá a sequência lá de Mateus capítulo 4, você vai ver. Que Jesus ele vai cheio do Espírito Santo para o deserto, depois ele volta do deserto vencendo o tentador. Cheio do Espírito Santo ele vai cumprindo a sua missão. Depois lá em Lucas capítulo 4, Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, Cristo cumpriu a missão cheio do Espírito Santo. E meus irmãos, os apóstolos para cumprirem a sua missão, eles precisariam de quem? Do Espírito Santo, porque eles, por eles mesmos, não poderiam cumprir a missão. O Espírito Santo era o outro consolador, aquele que se colocaria ao lado dos discípulos e os capacitaria a cumprir a missão. Ademais, o Espírito Santo é aquele que convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Agora veja bem que interessante, né? Aqui Jesus disse, recebam o Espírito Santo. Mas quando foi que os discípulos de fato receberam o Espírito Santo? Atos 2. Atos 2. Que diz o quê? Que eles estavam numa casa, em oração, quando de repente veio um vento forte, um vento como de um som, que fazia um som impetuoso, a Bíblia diz. Jesus fez o quê? Soprou. Os irmãos estão entendendo aqui a comparação? João diz que ele soprou, Atos diz que veio sobre eles um vento, como um som impetuoso, todos ficaram cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do... Por que precisamos, meus irmãos, nos encher do Espírito? Para cumprirmos a missão. Para cumprirmos a missão, temos que estar alinhados com o Espírito Santo. Ele é quem conduz a missão. Recebam o Espírito Santo. E aí Jesus, ele põe ordem na casa, né? Versículo 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe o retiverdes, são retidos. Aqui ele não está dizendo assim para os discípulos, olha, se vocês disserem para alguém, ó, seu pecado você está perdoado, né? Ou não, você vai estar condenado. Os apóstolos não faziam isso. Mas conforme as pessoas eram recebidas na igreja, conforme elas eram recebidas na igreja, era declarado para elas o perdão dos pecados. E conforme elas recusavam fazer parte do corpo de Cristo, era declarado para elas também a condenação. E aqui também está o princípio da disciplina. Se as pessoas não se arrependem, elas podem ter os seus pecados retidos, mas se elas se quebrantam, elas podem ter seus pecados perdoados. Isso aqui exigiria um estudo completo, mas veja comigo lá em Atos capítulo 2, um paralelo a respeito disso. Não seria confusão, mas para entender, eles não tinham poder de perdoar os pecados, conforme foi falado aí. Mas como é que eles diziam para as pessoas isso? Vou mostrar lá em Atos 2, um exemplo.
Então, 1 Coríntios... então esse ato aí se cumpre no Atos 2. Um exemplo está lá em Atos 2. 1 Coríntios, outros textos também, né? Como 1 Coríntios capítulo 5, 3, 2 Coríntios 10, 8. Mas como eu disse, aí exigiria um estudo completo, né? Mas veja lá em Atos capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo, para o quê? Para a remissão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, né? Remissão é o quê? Perdão completo. Então Pedro está dizendo, olha, se vocês forem batizados, forem recebidos com fé no corpo de Cristo, seus pecados vão ser o quê? Perdoados. Se não forem perdoados, se vocês não fizerem isso, seus pecados vão continuar retidos. Porque ele vai falar aqui da condenação para os impenitentes. O versículo 40, ele diz assim, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, né? Salvai-vos dessa geração perversa. Ok. Crer ou duvidar de Jesus e da sua ressurreição dos mortos. Tomé foi o primeiro a duvidar do testemunho dos apóstolos, sendo ele um apóstolo. Então vejamos lá rapidinho lá sobre Tomé. Vou passar rápido aqui por causa do tempo, meus irmãos. As crianças vão fazer uma apresentação missionária daqui uns minutinhos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, Tomé, nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha só, meus irmãos, todos os apóstolos, né? Os 10, porque Judas já havia padecido. Chegaram para Tomé e falaram, Tomé, nós vimos o Senhor, Ele ressuscitou. Nós vimos, Tomé. Tomé falou, eu não acredito. Em ressurreição, se eu não ver, não aparecer para mim, eu não colocar a mão lá, eu não acredito não. Verso 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe aqui, põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então Tomé foi o primeiro a duvidar do testemunho dos apóstolos, sendo ele um apóstolo. Jesus se revelou a Tomé como Cristo ressurreto. E aí, meus irmãos, vem a última questão, né? O objetivo do Evangelho. Todo esse capítulo fala sobre a ressurreição. Esse capítulo, ele termina contando sobre Tomé. Sobre Tomé. Tomé teve muita dificuldade para crer na ressurreição de Jesus. E Jesus disse o que para Tomé? Porque você viu, você creu? Bem-aventurado quem não viu e creu. Qual é o objetivo do Evangelho? Nos levar a crer em toda a obra de Jesus, na suficiência da sua morte, do seu sacrifício para a nossa salvação e no poder da sua ressurreição, no fato de que, de fato, Ele ressuscitou dentre os mortos, para que creiamos que Ele é o Cristo. Versos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha só, meus irmãos, quem não crer em Jesus não tem vida. É o que João está dizendo aqui.
Ainda que tenha vida física, não tem vida espiritual. Para ter vida espiritual é preciso crer que Ele ressuscitou dos mortos. Que Ele é o Cristo. E o Cristo, meus irmãos, é aquele que reina nesse momento. Cristo está reinando. É preciso crer. Questões que desafiam, né? Questões que desafiam. Você crê em Jesus? Você crê que Ele ressuscitou dos mortos? Por que encontramos tanta dificuldade para acreditar? Veja a dificuldade de Maria Madalena, de Pedro, de João, dos discípulos de Tomé. Por que temos tanta dificuldade para acreditar? Meus irmãos, nós precisamos nos humilhar diante de Deus e buscar a graça do Espírito Santo para crermos. Para crermos. Porque se não crermos, não teremos vida eterna. As questões aí para o seu material. As crianças estão vindo aí para o momento missionário. Nós vamos ali nas questões para o material. Os capítulos 18 e 19 narram a prisão, o sofrimento, crucificação, a morte de Jesus. O capítulo 20 narra um dos eventos mais importantes da história relacionados à pessoa e obra de Jesus, que é a sua ressurreição. De acordo com os versos 1 a 9 deste capítulo, o que aconteceu depois da morte de Jesus? Ao terceiro dia ele ressuscitou. Evidências da ressurreição de Jesus. Como você vê, este capítulo descreve o evento da ressurreição de Jesus. Leia novamente os versos 19 a 22 e responda. De acordo com esta passagem, quais evidências ou provas os discípulos tinham da ressurreição de Jesus? Meus irmãos, eles tiveram todas as evidências e provas possíveis. Eles viram o Cristo ressuscitado. Eles puderam até mesmo tocar nele. E Jesus não apareceu aos discípulos uma vez, mas várias vezes, permanecendo com eles, como o livro de Atos diz, por 40 dias. Tomé. Os versos 24 a 27 descrevem a reação de Tomé, um dos discípulos, ao ouvir dos colegas o relato sobre a ressurreição de Jesus. Como você vê a atitude dele? O que ele fez, né? A atitude de Tomé, eu fico pensando, né? Será que a gente seria diferente de Tomé? No caso ali dos discípulos? Ou nós creríamos? Lembre-se que Maria Madalena foi lá no túmulo, mas demorou a ficha dela cair. João foi aquele que viu o túmulo vazio e diz o texto que ele viu e creu. Ele viu e creu. O túmulo está vazio, ele ressuscitou. Mas os demais só creram quando Jesus apareceu para eles. Não sejas incrédulo, mas crente. Como você vê a resposta de Jesus a Tomé? A resposta de Jesus a Tomé, meus irmãos, é a resposta de Jesus a todos nós. Não podemos ser incrédulos, mas crentes. E de fato, a Bíblia vai dizer que nós somos incrédulos. Nós só cremos quando cremos porque Deus infunde fé em nossos corações pelo Espírito Santo. Se não for a obra do Espírito, ninguém crê. A fé é um dom de Deus, é o Espírito quem nos faz crer. O pecado da incredulidade. O que Jesus queria tratar na vida de Tomé? O que Jesus queria tratar na vida de Tomé é o pecado da incredulidade. Então Jesus se pôs, né, no meio dos discípulos e logo ele se direcionou logo para Tomé. Tomé, é com você que eu quero falar. Está aqui, ó, as mãos e o lado, pode pôr a mão. Senhor meu e Deus meu. Essa foi a confissão de Tomé. Essa deve ser a nossa confissão. Agora leia novamente o versículo 28. O que Tomé declarou a Jesus após vê-lo e crer na sua ressurreição? Tomé declarou, Senhor meu e Deus meu. Essa deve ser a nossa confissão. Creia que Jesus Cristo é o Senhor. De acordo com os versículos 30 e 31, qual o propósito deste evangelho? Qual o objetivo
com qual objetivo este livro registra a vida e obra de Jesus? Qual o objetivo de João, meus irmãos? Nos levar a crer. Amém, igreja? Então veja bem, quando a gente prega o Evangelho de João, quando você pegar esse material aí, que Deus queira que Deus te dê oportunidade, né, de estudar esse material com outra pessoa, qual deve ser o seu objetivo? O mesmo objetivo de João. Despertar fé no coração de alguém. Dizer para a pessoa, você precisa crer. Porque sem crer em Cristo não há salvação. Ok. Encerramos aqui, meus irmãos. Vamos orar e vamos passar para as crianças. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua santa palavra. Te louvamos, ó Deus, porque ela é viva e eficaz. Te louvamos, ó Pai, pela ressurreição de Jesus. E te louvamos, Senhor, porque Jesus, Ele nos faz ressuscitar hoje para uma nova vida. Quantas pessoas vêm mortas em delitos e pecados para a igreja, mas são transformadas em novas criaturas, ressuscitam para uma nova vida no poder de Cristo, o Senhor. Como diz a tua palavra, nós temos que provar o poder da morte e da ressurreição de Cristo, ainda hoje, Senhor, neste mundo. Mas sabemos que quando Cristo voltar, todos aqueles que creram em Cristo ressuscitarão dos mortos primeiro, para serem arrebatados, para serem levados para o novo céu e para a nova terra. Essa é a esperança do cristão, essa é a esperança da igreja. A nossa oração, Pai, é para que todos aqui creiam em Jesus, creiam que Ele é o Cristo. Cremos, ó Pai, que a grande maioria aqui crê, mas se alguém ainda em dúvida, Pai amado, que essa pessoa possa crer em Jesus como Senhor e Salvador. Oramos, ó Deus, para que teu povo tenha a paz. Como Jesus Cristo disse, tenham paz, paz seja convosco. Que o Senhor derrame o teu Espírito sobre nós, Pai, para cumprirmos a nossa missão. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.